Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive já tem alguns anos. Eu já compartilhei com a minha igreja umas 2 vezes, mas para você que nunca me ouviu, eu quero compartilhar essa palavra, essa experiência. Eu passei um período da minha vida, uns anos atrás, assim, um pouco afastada, sabe? Eu não ia à igreja mais, ficava em casa. Eu achava que eu não fazia nada assim que desagradasse a Deus. E ficava na minha, dentro de casa, com a minha família, não queria mais compromisso com a igreja, né? E ia lá uma vez ou outra. E estava assim um pouquinho, lá no fundo eu estava um pouquinho afastada, né? Embora tive sempre o temor de Deus, sabe? Procurava fazer, sabe, aquilo que era certo, mas só não ia à igreja, não queria cultuar mais, né? Ficava na minha. Mas eu não sei você, mas quando a gente está assim um pouquinho distanciado das coisas de Deus, a gente que tem um chamado, Deus quando nos chama para algo, porque todo aquele que nasce, eu creio assim, toda pessoa, todo ser vivente, ele tem um propósito. Ele não vem nesse mundo à toa. Nós temos um propósito de Deus. Cada um tem um propósito. Então, aquilo me incomodava. Eu sabia que Deus estava me chamando para alguma coisa. Eu tinha um chamado. Mas eu estava bem distante, estava um pouquinho distante. Não queria mais saber de nada. Não queria me envolver com a igreja. Me aborreci muito com pessoas. Muita dificuldade de lidar com pessoas, né? Claro que isso não mudou, né? Mas eu estava na minha casa. Aí, e aquilo me incomodava, meu coração me incomodava, porque eu sabia que eu tinha um chamado, que Deus havia me chamado para algo, para realizar algo. E um certo dia eu fui tomar banho. E lá no meu banheiro, quando eu estava tomando banho, eu falei assim com Deus: Deus, não dá para viver tão distante. Eu preciso voltar a ler a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela reaviva a chama, né? Então eu falei com o Senhor: Senhor, a tua palavra é a tua boca que fala, ela vai iluminar meu caminho, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu quero ouvir a tua palavra. Aí eu terminei de falar isso, olha, uma presença no meu banheiro, eu me lembro como se fosse hoje, uma voz no meu interior, na minha cabeça, falou assim para mim: a minha palavra não é só a minha boca que fala. Aí eu fiquei assim, fiquei parada, debaixo do chuveiro, fiquei parada, ouvindo aquilo. E ele falou assim: a minha palavra não é só luz para o teu caminho. A minha palavra são as minhas mãos que molda o barro e o transforma em vaso. Eu faço do meu jeito. A minha palavra, ela te molda e eu te dou o meu caráter. Coloco em você, eu faço você do meu jeito, da minha maneira. Eu transformo. Eu dou o meu caráter. Olha, sinceramente, anos de igreja, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E quando eu vi aquilo, aquela voz, eu falei: meu Deus! Deus só estava esperando eu dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar para o seu aconchego. Eu quero ficar perto, caminhar perto de novo. Só estava esperando isso. E daquele dia em diante, eu me desabei, eu falei: meu Deus, é o Senhor que está falando comigo. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Por essa simples palavra, o qual Deus falou comigo no meu banheiro, no momento que eu estava tomando o meu banho. O Senhor falou comigo. Era a voz dele que eu estava ouvindo. Então, a partir daquele dia, eu tive outras experiências com o Senhor, que provavelmente para frente eu vou contar para vocês, mas a minha vida nunca foi a mesma. A palavra, ela nos molda de verdade, né? Às vezes você está com uma raiva de uma pessoa. Você sabe que quando... Olha só. Quando eu me aborrecia com alguém, já aconteceu isso.
Eu dizia assim, quando eu estava firme na igreja, eu falei assim, não vou ler a palavra não, porque eu sei que ela vai me tocar, que eu vou ter que ir lá pedir perdão, não vou ler não. E quantas pessoas não fazem isso, né? Talvez você já tenha feito isso. Não vou ler a palavra, porque eu sei que a palavra vai me quebrar e eu vou ter que ir lá pedir perdão. Olha só. E não é isso que você tem que fazer? Eu vou te contar uma outra experiência que você vai ficar assim, de boca aberta, viu? E é isso, a palavra, ela realmente te muda, muda o seu caráter. Tem gente que fala, caráter não se muda, Deus muda qualquer coisa. Deus muda, Deus está acima de qualquer coisa, acima das leis humanas. Pode ter certeza disso, ele faz o que ele quer. E ele nos surpreende, porque a gente acha, não, Deus não vai fazer isso não, porque está fora de cogitação. Deus faz. Ó, eu já vi isso, tá? Eu já tive essa experiência. Eu falei, Deus, essa não tem como mudar. E Deus mudou. E Deus fez. Deus fez um milagre. Então, leia a palavra do Senhor. Procure ler a palavra, porque Deus vai te moldar de maneira tremenda. Você vai ser um homem e uma mulher cheia de fé, cheia de força do Senhor. Um ser humano, mas um ser humano cheio do sobrenatural de Deus. Porque é isso que Deus quer pra gente, amém? Seja moldado por Deus. Deus te abençoe, que essa palavra venha edificar a sua vida como edificou a minha, essa experiência, tá? Que venha edificar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, queridos.